As florestas plantadas têm se consolidando como uma estratégia fundamental para conciliar a produção de madeira, conservação ambiental e o desenvolvimento regional. Na Amazônia, onde a pressão sobre as florestas naturais ainda é significativa, o estabelecimento de plantios com espécies nativas surge como alternativa importante para suprir a demanda por produtos madeireiros de forma planejada e sustentável. Diferentemente da exploração predatória, as florestas plantadas permitem o controle do ciclo produtivo, o manejo adequado do povoamento e a previsibilidade da colheita, contribuindo para a redução do desmatamento ilegal. Além da produção de madeira, esses sistemas proporcionam diversos serviços ecossistêmicos, como o sequestro de carbono, a proteção do solo, a melhoria do microclima e o aumento da cobertura vegetal em áreas já alteradas. No contexto do Acre, o uso de espécies florestais nativas em plantios comerciais representa uma oportunidade de fortalecer a economia local, gerar renda e valorizar a bioeconomia amazônica, além de promover o uso mais eficiente e sustentável dos recursos florestais. Olá, me chamo Pedro Henrique, sou estudante do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Acre e hoje eu vou falar um pouco sobre o paricá, que é uma das espécies florestais nativas mais utilizadas em plantios comerciais na região amazônica. E por que isso? Porque é uma espécie pioneira de crescimento bastante acelerado e é usada muito em reflorestamentos e em plantios comerciais por conta do seu bom desenvolvimento de fuste e da qualidade da madeira. Bom, o que a gente pode somar a isso? Em condições favoráveis de solo e clima, ela é uma espécie que pode chegar em até 20 metros em uma década, apresentando um fuste retilíneo, uma copa leve e uma baixa densidade. Essas características favorecem principalmente o quê? O seu uso em plantios comerciais voltado principalmente para a produção de compensados e para a laminação, o que acaba tornando muito interessante o uso dela na produção de madeira aqui na nossa região. Agora, continuando e entrando mais a fundo sobre o paricá, uma característica importante dessa espécie é que ela se adapta muito bem a plantios homogêneos. Isso acontece por quê? Porque costuma apresentar um crescimento relativamente uniforme e também possui um ciclo produtivo considerado curto, geralmente entre 10 e 15 anos. Essa característica facilita bastante o planejamento silvicultural, já que o povoamento tende a se desenvolver de forma mais padronizada, o que permite um manejo mais organizado e também uma maior previsibilidade da produção de madeira ao longo do tempo. E em relação ao estabelecimento e manejo do plantio, alguns cuidados são fundamentais para poder garantir um bom desenvolvimento dessa espécie. O paricá se desenvolve melhor em solos bem drenados e nos primeiros anos é muito importante fazer o controle das plantas competidoras, que podem disputar luz, água e nutrientes com as mudas. E além disso, também é necessário realizar um monitoramento fitossanitário do plantio, para identificar possíveis pragas ou doenças, e adotar medidas de prevenção contra incêndios florestais. Outro aspecto importante é a condução adequada do furte, que contribui para melhorar a forma das árvores e aumentar a qualidade da madeira produzida. Agora, do ponto de vista econômico, a madeira do paricá tem grande importância para a indústria florestal, porque ela é muito utilizada na produção, como eu falei, de compensados, lâminas e também painéis de madeira, além de ser empregada na indústria moveleira. Na região amazônica e também aqui no Acre, essa madeira pode ser muito utilizada em marcenarias, na fabricação de móveis leves, portas, divisórias e embalagens de madeira. Inclusive, até mesmo os resíduos gerados durante o processamento, como a serragem e cavacos, podem ser aproveitados como biomassa para geração de energia. Além da importância econômica, é claro que o paricá também apresenta benefícios ambientais, né? Por ser uma espécie de crescimento rápido, ela contribui para o sequestro de carbono da atmosfera, ajudando na mitigação das mudanças climáticas. Além disso, ela também auxilia na proteção do solo contra a erosão, melhora a ciclagem de nutrientes e pode fornecer sombreamento inicial em áreas degradadas, para favorecer o processo de recuperação florestal. Com isso, o uso do paricá em plantios comerciais bem ajuda a reduzir a pressão sobre as florestas naturais utilizadas para a produção de madeira, é claro. Olá, meu nome é Jana Mariano e agora eu vou falar um pouco do cacau.
O cacau é uma espécie perene, nativa da região amazônica, de pequeno e médio porte, atingindo geralmente 4 e 8 metros de altura em cultivo. Possui copa densa e uma produção de frutos ao longo do ano, dependendo das condições ambientais do manejo adotado. Trata-se de uma espécie típica de um subbosque, ou seja, apresenta melhor desenvolvimento sob condições de sombreamento moderado, principalmente nas fases iniciais de crescimento. O cacau pode ser utilizado em plantios homogêneos ou heterogêneos, já que apresenta uma boa adaptação ao clima quente e úmido das regiões tropicais, permitindo a organização do manejo e da colheita. Em sistemas produtivos bem planejados, é possível a padronização, como prática de adubação, poda e controle fitossanitário. Quando associada a espécies arbóreas como o paricá, o cacau também se encaixa muito bem em sistemas agroflorestais, aproveitando o sombreamento e permitindo o retorno econômico mais rápido, enquanto as árvores crescem para a produção madeireira. E quais cuidados se devem ter para a implementação e manejo dessa espécie? Para o cultivo adequado do cacau, alguns fatores devem ser considerados: manutenção de sombreamento moderado, principalmente na fase inicial, realizar o plantio em solos férteis, profundos e bem drenados, podas periódicas para a formação e ventilação da copa, controle de pragas e doenças, manutenção da fertilidade do solo com adubação e matéria orgânica. Esses cuidados contribuem para garantir a produtividade adequada das amêndoas. Afinal, quais produtos podem ser obtidos dessa espécie que tem interesse econômico? Bem, o cacau possui uma cadeia produtiva ampla e diversos produtos de interesse econômico, entre eles amêndoas secas e fermentadas, chocolates, nibs de cacau, massas de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó e bebidas derivadas. No Acre, esses produtos podem atender mercados regionais, produção artesanal, confeitaria e turismo gastronômico, como produtos típicos da Amazônia. Além disso, resíduos do processo do cacau, como casca dos frutos e materiais orgânicos, podem ser reaproveitados para a produção de biomassa ou compostagem, contribuindo para um sistema produtivo mais sustentável. O cultivo do cacau, especificamente em sistemas agroflorestais, contribui para a manutenção da cobertura vegetal e para a proteção do solo contra a erosão. A espécie também favorece ciclagem de nutrientes, melhora de microclima do sistema produtivo e aumento da diversidade estrutural, quando associada a espécies arbóreas. Além disso, sistemas agroflorestais com cacau contribuem para o aumento do estoque de carbono na biomassa e no solo. Olá, meu nome é Larissa Eduarda, juntamente com a Gina Mariana. Estamos aqui na Universidade Federal do Acre, com a companhia do professor doutor João Mastrangelo, e agora vamos iniciar nosso questionário. Professor, então, a primeira pergunta seria: quais são os principais desafios técnicos para a implementação de florestas plantadas no Acre, especialmente utilizando espécies como paricá e cacau? Perfeito, excelente pergunta, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Principal desafio técnico, né, eu acho que vocês ao longo do curso de Engenharia Florestal devem se lembrar quando a gente trata de genética. Tá? A silvicultura na Amazônia tem como principal desafio a variabilidade genética do plantio de espécies, especialmente quando a gente produz espécies seminais. Isso não garante uma curva de produtividade sustentável que a gente possa projetar e transformar em um projeto econômico viável. Então, por isso que qualquer investimento, qualquer projeto de florestas plantadas deve ser pensado, o primeiro desafio é adaptar, desenvolver e adaptar cultivares, né, a partir do material genético dessas espécies. Quando você vai fazer regime de plantio, regime de manejo de silvicultura de nativas é uma outra forma. Então, para fazer florestas plantadas, a gente tem que desenvolver e adaptar cultivares homogêneos para que a gente possa ter garantia da curva de produtividade futura. Certo. Na sua avaliação, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por produtores rurais que desejam investir em florestas plantadas na região amazônica? Bom, basicamente, floresta plantada você tem
O grande desafio maior de todos é o tempo necessário, né, em termos de caixa e fluxo de caixa para você sustentar a atividade até que ela comece a dar retorno. Esse é o maior desafio. Então, se você não tem um sistema de crédito que adaptar para que o produtor rural possa esperar esse tempo de maturação e crescimento da floresta, você não vai ter condição de fazer esse caminho por meios próprios, né? Então, um sistema de crédito adequado que cubra esse período de investimento até que você tenha o resultado financeiro, que é o primeiro desafio do ponto de vista do produtor rural, e o segundo é ter acesso a uma tecnologia, através de um sistema de assistência técnica que consiga oferecer para esse produtor todos os protocolos necessários para plantar e ter resultado no longo prazo. Certo. Professor, da sua maneira, de que forma os sistemas agroflorestais, como combinado, o Paricá e o Cacau, podem melhorar a viabilidade econômica de uma propriedade no Acre? Então, obrigado, Diego. Essa pergunta é muito boa, porque o Paricá e Cacau, você já está trazendo um elemento da pergunta anterior que resolve um problema do período necessário para você poder fazer a exploração e ter resultado econômico de um projeto. Então, quando você coloca uma espécie de ciclo mais curto, você acaba combinando um retorno de mais curto prazo com um retorno de longo prazo. E você otimiza o uso da terra. Então, acho que os sistemas agroflorestais, não só com uma perene como o cacau e uma florestal como o Paricá, mas ele também absorve nos primeiros anos a ideia de culturas e lavouras anuais, onde você, o manejo dessas lavouras anuais, com o manejo do que a gente chama de semi-perenes, eventualmente uma mandioca, uma banana, e aí você tem o retorno do cacau e o retorno mais adiante um pouquinho do Paricá, você fecha esses buracos do fluxo de caixa de investimento sem receita. Então eu acho que é uma forma muito interessante de aumentar a produtividade e se expor a um retorno maior das espécies como cacau e Paricá. Perfeito. Quais são os principais benefícios amazônicos que as florestas plantadas podem trazer para os produtores e para a economia regional aqui do Acre? Primeiro, o benefício principal é aumentar a produtividade da terra. Hoje sistemas que são sistemas, né, bastante adequados para as condições de produção da região, a pecuária, etc., eles, apesar de serem interessantes de um retorno individual, né, da fazenda ser bom, mas eles têm baixa produtividade. Quando a gente fala de produtividade, é o quanto de valor que eu gero numa unidade diária. Os sistemas de florestas plantadas têm uma produtividade muito maior, porém tem esse problema da maturação mais longa. Então, a produtividade é o principal benefício. A segunda é a verticalização de cadeias produtivas aqui na região. Então, quando você planta um Paricá, por exemplo, você tem muitas atividades que a gente chama montante, que são necessárias para que o produtor tenha a condição de plantar. Muitas atividades econômicas durante, tá, o plantio, que é desde serviços, mecanização, preparo do solo, insumos, etc. E muitas atividades depois, ou seja, de você processar essa matéria-prima e colocar no mercado, especialmente no mercado de exportação. Então, eu acho muito interessante as possibilidades que a gente chama em economia de você irradiar produtivamente, né, irradiar a atividade para outros setores e assim você consegue ampliar as possibilidades de ganho da cadeia produtiva. Professor, na sua opinião, como especialista de economia e de políticas públicas, principalmente na sua área, né, quais políticas públicas ou incentivos ainda são necessários para estimular os produtores a investir em florestas plantadas aqui no estado? Eu jogaria pelo menos três grupos de incentivos. O primeiro institucional, ou seja, para que as terras, se a gente parte da premissa de que para fazer uma floresta plantada eu preciso de muito tempo para ter retorno, então eu vou precisar de crédito. Mas para precisar de crédito eu preciso de uma coisa antes, que é ter a propriedade regular. Então, institucionalmente, o Estado tem que promover a regularização das terras. Então, quem tiver com problema de regularização, cadeia dominial, precisa ter isso resolvido para poder se expor ao crédito. Aí eu venho para um segundo bloco, que seria um bloco de capital, né? Ou seja, crédito, acessar crédito paciente adequado para o período de maturação desse investimento. Terceiro bloco é o tecnológico, ou seja, a gente tem que resolver as questões de cultivares adaptadas para a região, desenvolvidas e adaptadas, com uma curva de produção confiável e robusta. E segundo, fazer com que isso chegue para o produtor através de tecnologia e acesso a protocolos adequados através da assistência técnica. Então são três blocos. Institucional, resolver as questões de oferta de terra, originação das terras. Segundo, ter um crédito adequado para o tipo de aplicação que a floresta plantada precisa, porque não é uma aplicação de curto prazo. E terceiro, uma tecnologia capaz de o produtor saber que investir naquele jeito, atendendo aquele protocolo, ele vai colher lá na frente certinho. Perfeito. Uhum. E hoje, como o desenvolvimento de florestas plantadas pode contribuir para reduzir a pressão sobre a exploração de madeira em florestas naturais aqui na região amazônica?
Essa é uma das teses mais controversas que a gente estuda sobre fatores que podem reduzir o desmatamento. Então, eu não posso dizer que ampliar a produtividade, né, da terra vai diminuir a pressão pelos recursos florestais. Isso é uma coisa muito controversa do ponto de vista científico. Mas a gente pode dizer que em regiões altamente pressionadas como a nossa, se você tem atividades econômicas robustas, né, acontecendo nas áreas que já foram desmatadas, o que eu aposto, e isso a gente ainda precisa aprofundar os estudos, é de que você vai deslocar os fatores de produção vinculados à pressão sobre o desmatamento. Na prática, significa a gente trazer quem está trabalhando no desmatamento, quem está buscando novas terras, para se envolver na economia da verticalização e aumento de produtividade das terras que foram desmatadas. Desse ponto de vista, a gente consegue fazer um vínculo numa possível, vamos dizer, tirada, né? Ou seja, alívio da pressão sobre o desmatamento, porque você tem uma outra economia mais forte girando. Geralmente você busca mais terras porque você precisa aumentar bastante a produção nas terras já abertas, mas como você tem uma produtividade baixa que uma pecuária nos oferece, você precisa de mais terra para ganhar nominalmente em cima daquele ativo, né, vamos dizer assim. Professor, pensando no futuro, como é que o senhor vê o futuro da expansão de plantios comerciais com espécies nativas e nos sistemas agroflorestais aqui no Acre? Olha, hoje eu estou numa fase de vida onde a gente acredita um pouco menos nos incentivos públicos e um pouco mais no setor privado e a capacidade do setor privado de resolver esse problema. Então pode ser que a minha resposta tenha um pouco desse viés nesse momento da minha vida. Mas eu acho assim que o Estado deveria ter um papel fundamental de preparar o ambiente para que esses negócios pudessem acontecer. Como? Né? Como eu falei, eu acho que o Estado oferece as condições de regularização das terras, oferece condições de crédito que poderiam ser razoáveis para o sistema de investimento em plantios florestais de longo prazo, etc. E podia ser também, através das universidades e os órgãos de assistência técnica, ser um pouco mais efetivo no financiamento de pesquisas para a universidade conseguir desenvolver protocolos e material genético adequado para a nossa região. Eu acho que se o Estado criasse esse ambiente com algum outro tipo de incentivo, tributário, alguma coisa assim, garantia de preço, alguma coisa, você pode, da parte dele, ter um ambiente favorável. Mas o que eu estou hoje muito mais animado é que, resolvendo essas partes, você tem muitos fundos de investimento climático interessados em apoiar a expansão de plantios florestais na Amazônia. Muitos fundos de investimento estão com essa tese e eles precisam de bons negócios. E bons negócios são bons projetos, né? Então, por isso que eu também tenho apostado bastante que bons projetos bem feitos, né, com garantias de compliance, que o pessoal tem que cumprimento das regras, respeito leis trabalhistas, sanitárias, ambientais, etc. Se você preparar bons projetos, você consegue atrair bastante investimento hoje, mesmo com essas deficiências por parte do Estado. Certo. Professor, eu agradeço demais o seu tempo, disponibilizar o seu tempo, dar essa entrevista pra gente. E eu acho que ficou muito claro toda essa visão, né, no mercado e como a gente pode ter uma ideia de esperança para o futuro com as agroflorestas e com as plantações no nosso estado. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. A utilização de espécies nativas como o paricá e o cacau em sistemas produtivos no Acre demonstra que é possível integrar produção econômica e conservação ambiental dentro de uma mesma estratégia de manejo. A implementação de florestas plantadas e os sistemas agroflorestais com essas espécies permite diversificar o uso da terra, gerar renda ao produtor rural e, ao mesmo tempo, promover a manutenção de importantes funções ecológicas. No caso do paricá, a produção de madeira em ciclos relativamente curtos contribui para atender à demanda do setor madeireiro de forma planejada, reduzindo a pressão sobre as florestas naturais. Já o cultivo do cacau possibilita retorno econômico mais rápido e contínuo ao longo dos anos, além de agregar valor por meio de produtos derivados e da produção regional. Quando combinamos um sistema agroflorestal, essas espécies permitem um melhor aproveitamento do espaço e dos recursos naturais, criando um sistema mais equilibrado, produtivo e resiliente. O paricá pode atuar como componente florestal e de sombreamento, enquanto o cacau se desenvolve no subbosque, formando um sistema que alia produção agrícola e florestal. A longo prazo, a expansão de florestas plantadas e sistemas agroflorestais no Acre pode contribuir para fortalecer a economia regional, incentivar práticas produtivas mais sustentáveis e ampliar as oportunidades para produtores locais.
Além disso, esses sistemas auxiliam na conservação do solo, no aumento do estoque de carbono e na manutenção da biodiversidade, demonstrando que o manejo florestal planejado pode ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento sustentável da região amazônica.